E aí, galerinha, preparados para essa semana? O nosso conteúdo é um conteúdo maravilhoso. Nós vamos falar da segunda maior potência econômica do mundo. Não estamos falando do Japão, tá? Já que estamos falando de continente asiático, é o que nós rapidamente nos reportamos. Mas nós estamos falando agora da China, segunda maior economia do mundo. É, China. Como é que um país que tem uma estrutura política, né, socialista, mas que adere ao socialismo de mercado, se torna a segunda maior economia mundial. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós falamos sobre Japão nos nossos momentos síncronos, em sala de aula, e agora, nesse momento assíncrono, a gente vai entender um pouco melhor como se deu todo o crescimento econômico da China. Como é que exatamente durante o período da Guerra Fria, em plena Guerra Fria, a China se estrutura, começa a se estruturar para alcançar um lugar no mercado econômico, né? Um lugar no mercado não apenas econômico, mas de respaldo internacional, de gestão, de geopolítica internacional de respeito. Como é que isso se deu? Isso aconteceu da noite para o dia? Isso aconteceu em uma década? Isso aconteceu simplesmente porque ele tomou uma posição e deixou de lado sua estrutura, o que ele pensava sobre sua estrutura social? Não, nós vamos entender exatamente quais foram as decisões tomadas durante o período da década de 70, durante os governos, né, das trocas de governo chinesas, para que a China alcançasse o patamar econômico que ele tem hoje. Não foi algo tão simples, mas a gente vai entender rapidamente como se deu esse processo. O primeiro ponto que a gente vai aqui começar a falar a respeito, né? Primeiro é tentar entendermos um pouco o processo de localização, né? Eu preciso entender da localização, Valesca? Precisa sim. É interessante que nós possamos entender esse processo de localização, porque é interessante a gente entender que, assim como o Japão, assim como a Coreia, na verdade, as Coreias, a China também está no Extremo Oriente. E o Extremo Oriente é interessante porque o Extremo Oriente ele tem uma característica bem peculiar. É a região do mundo, né? Assim como Taiwan, e tantos outros pontos que a gente ainda irá falar durante essa etapa, ela tem uma característica bem interessante que nós chamamos de formigueiro humano. Por que formigueiro humano? Porque 25% da população mundial, o que equivale a 1,5 bilhões de habitantes, estão concentrados nessa região. Então, a distribuição geográfica da população, apesar de termos 25% da população mundial nessa região, ela é muito distinta. Ou seja, os países, eles não têm um povoamento, de certa forma, ordenado. E o que é que a gente precisa saber em relação a esse processo? Que existe aí vazios demográficos em algumas regiões específicas. Por exemplo, quando a gente fala aqui da região do Tibete, que fica nessa região também, da Mongólia, e de alguns pontos específicos, vocês vão ver que existem vazios demográficos, como o centro do Japão, que a gente viu em sala de aula, parte central do Japão. Por que são vazios demográficos? Porque são regiões que não são favoráveis à ocupação humana. Mas voltando para o ponto econômico, os países que formam o Extremo Oriente, eles têm uma característica muito peculiar, né? Eles foram pautados, eles cresceram como países que ficaram conhecidos por serem por suas plataformas de exportação. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que são essas plataformas de exportação quando a gente adentrar no conteúdo da China. Quais são os países que têm a sua economia pautada em plataformas de exportação? China, os tigres asiáticos, que a gente vai falar um pouco à frente, né? Assim que terminarmos China entraremos para falar dos tigres e dos novos tigres, e o Japão, que é um país altamente industrializado.
E tem outro ponto que são as questões geopolíticas que estão ligadas a aspectos de etnias e de disputas territoriais. E é aí que nós falamos no momento síncrono, a gente vai adentrar melhor nesse ponto, da gente falar dos conflitos gerados durante os períodos históricos, né, dentro desse Extremo Oriente, das disputas, dos conflitos entre, por exemplo, japoneses, coreanos e chineses. Não são etnias que se agradam, que têm uma convivência amigável. E a gente vai discutir nos momentos síncronos o porquê isso aconteceu durante o processo histórico. Quando a gente fala da China especificamente, a gente sempre remete à questão econômica. E todo o processo econômico da China, de seu crescimento, ele vai começar exatamente durante a década de 70. Nós tínhamos na China um governo muito fechado, muito parecido com o governo de Stalin, né, lá na União Soviética, só que com a década de 70, quando ela começa na década de 70 a trazer mudanças, por que ela acontece na década de 70 as mudanças? Porque nós temos, na década de 70, a morte de Mao Tse-tung, que era exatamente esse cara com características de um socialismo muito fechado às economias. E a morte de Mao Tse-tung traz a ascensão do Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, ele tinha uma visão de um socialismo diferente. Não na sua visão político-social, mas na sua visão econômica, né? Ele era muito mais parecido, ele tinha muito mais características do que acontecia na Iugoslávia, né? Com o Tito. Eles tinham características muito mais parecidas, por isso que se davam melhores. Então, nós temos áreas de estruturação diferentes. Então, eles começam a pensar de como vai fazer para as mudanças da China acontecer. O primeiro ponto é entender como a população vivia, né? Em termos agrários, a China era favorecida pela concentração populacional do campo. 50% da população economicamente ativa, né, da China, ela vivia nessa década em planícies inundáveis, em solos férteis, o que favorecia para que pudesse alimentar a sua população. Então, as reformas de base, que essas reformas que eu começo a falar para vocês, elas acontecem em 76, com a morte do Mao Tse-tung, né? Então, com a morte de Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping, ele vem com essa visão de trazer um socialismo de mercado. É assim que nós chamamos. A abertura à ideia de uma nova reforma e um novo modelo econômico. Então, o país adota esse modelo econômico capitalista, porém, o modelo político é unipartidário, né? Que continua com o Partido Comunista Chinês, né? Onde tem a figura do Deng Xiaoping como a figura política que está dominando aí o país. Não, isso não muda, certo? O que começa a mudar são as bases econômicas, não políticas. Então, as reformas de base chinesas, elas têm alguns critérios, ou seja, quais são esses critérios? Em que ele começa a investir. Então, o processo iniciado em 79, ele ficou conhecido como o Programa das 4 Modernizações, ou seja, 4 áreas específicas começam a se modernizar para que nós possamos, na atualidade, ver essa China diferente, essa China que domina os mercados, né? Primeiro setor industrial. Então, qual é a visão? Traremos a abertura à entrada do capital estrangeiro, o que não era comum nos países socialistas, né? Então, ele traz os investimentos do capital estrangeiro para a China. Então, a China já começa a ter uma visão diferente daquilo que acontecia nos outros países socialistas. Primeiro setor de mudança, né, das 4 modernizações, o setor industrial. Segundo setor, a agricultura. Por quê? Porque no governo anterior de Mao Tse-tung, tudo que era produzido pelos camponeses era diretamente levado ao governo e o governo fazia a negociação dessa produção e a distribuição. O pensamento do Deng Xiaoping, ele muda nessa perspectiva. Por quê? Porque ele dá direito de usufruto das terras
aos camponeses. Não só o usufruto da terra aos camponeses, mas também a venda da produção e do livre mercado. Porque se a gente está falando do livre mercado, do socialismo de mercado, ele também faz isso com a agricultura, não só com a indústria. Outro ponto fundamental para a China era trazer a modernização do aparato bélico, que estava ultrapassado. Então, se ele está pensando em competir não apenas no mercado econômico, mas ele entra numa competição internacional, ele sabia que a gente estava durante o período da Guerra Fria, ele precisava se modernizar. Ele não estava competindo com qualquer país, ele estava competindo com uma grande força internacional, que era as forças bélicas americanas. Então, ele começa também essa modernização do seu aparato bélico. E a quarta, mas a mais importante das modernizações que a China fez foi na educação. E qual foi essa mudança? Foram os investimentos na produção de ciência e tecnologia. Para que nós possamos tirar aquela ideia, galerinha, que tudo que nós compramos da China é de péssima qualidade. Porque aquilo que nós compramos, por exemplo, aqui no Brasil, que vem de péssima qualidade, não é aquilo que se produz na China, que foi investimento governamental. É o mercado negro da China. É aquilo que não se tem, na verdade, bases da tecnologia de investimento de produção científica. É o que tem do mercado que realmente não vale a pena ser comprado, porque não teve produção científica. Porque desde a década de 70, no final da década de 70 início da década de 80, eles fazem investimentos muito pesados. É tanto que eles são muito competitivos hoje na robótica, eles são muito competitivos hoje no mercado automobilístico, eles passam a ser muito competitivos na indústria, né, de celulares, né, ou seja, dos eletroeletrônicos de forma geral. Por quê? Porque ao longo do seu processo, da sua cadeia de investimentos, a educação foi uma base. Assim como vocês vão ver quando nós estivermos estudando os tigres asiáticos e quando nós estivermos estudando especificamente a Coreia do Sul. Isso é um ponto fundamental. Então, essa estrutura produtiva, ela só pôde acontecer porque a China criou uma zona que nós chamamos de ZES, que são as zonas econômicas especiais, que são os complexos industriais. A China foi muito inteligente nesse sentido, porque ela montou todas as suas zonas de produção econômica nas áreas portuárias, a princípio. Ou seja, ela atraiu as primeiras indústrias, à China, nas zonas portuárias. Quando ela cresceu, ela ficou bastante produtiva, aí ela teve uma expansão dessas zonas econômicas portuárias. Já não era mais apenas nos portos, mas também ela começou a ocupar os vales fluviais. Vamos lembrar que a China é muito bem servida de rios. China e Índia têm os dois maiores rios que nós conhecemos dentro do continente asiático. E a China, principalmente com o rio Yangtze, né? Um rio que é muito importante para todo o processo histórico, desde o início da civilização chinesa até os dias atuais, com seu processo produtivo. Então, ele não só ocupa as áreas portuárias, as zonas econômicas especiais, como ela passa também a ocupar as zonas de rios, que a gente chama de vales fluviais nas porções centrais e orientais. Então, essas zonas econômicas especiais, elas vão se expandindo ao longo do território chinês, e isso vai trazendo um crescimento à economia. A gente começa a entender como isso cresce, porque a tecnologia de ponta passa a ser algo que é comum dentro do país. O país passa a ser destacado na exportação de bens de tecnologia de ponta, nas áreas de informação. E a participação estatal é um ponto que a gente não pode esquecer, ou seja, onde é que está o Estado nisso? Quer dizer, tudo que faz parte da economia é capital estrangeiro na China? Nananina, não. Não podemos esquecer que quem controla a indústria pesada, ou seja, as reservas de carvão, mineral, de ferro, dentro do país, é o governo. Ou seja, existe um pulso muito forte dessa participação estatal do governo, de quem lidera o controle industrial nessa parte da indústria pesada, que é quem repassa
todos os recursos para as demais indústrias. Então, essa ideia da estrutura produtiva perpassa de todos os processos que a gente já imaginava do que acontece em um país totalmente capitalista, de uma base capitalista como o que nós conhecemos no caso de um país como o Brasil e de tantos outros países que nós só conhecíamos como processo capitalista. A China vivenciou, né, e vivencia, na verdade, dois processos que a gente chama mistos. Ele vivencia uma política socialista e vivencia uma base econômica capitalista, né, que a gente chama de socialismo de mercado. Ao longo do momento assíncrono da semana, a gente vai falar dos desafios da modernização, com as questões demográficas, as questões ambientais, de energia, né, e também iremos falar, adentraremos na questão dos tigres asiáticos, tá bom, galerinha? Durante esses momentos, tem um ponto que é bem interessante. Nós iremos trazer muitas perspectivas para vocês de como a China vem se consolidando nos mercados internacionais e por que tantas necessidades dos países emergentes, como o Brasil, como o México, como a Argentina, como a Rússia e como a África do Sul e tantos outros, terem alianças econômicas de não só os emergentes, os países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos, continuarem uma aliança econômica com a China. A gente muitas vezes não entende o porquê de termos essas alianças, mas ao longo do momento síncrono, aliado a esse momento assíncrono, nós iremos tentar entender exatamente como esse processo se dá e por que essa necessidade. Um beijo no coração de vocês e durante a semana nós nos encontramos.